Olá, queridos do Frente a Frente, é um prazer enorme estar com você mais uma vez. Nessa oportunidade não é diferente dos demais programas, temos uma palavra de Deus ao seu coração e tem uma entrevista fantástica com especialista em segurança pública e também ministro do Evangelho, pastor Dr. Edmundo Dias. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Happy Burger Buffet. Espaço climatizado para até 150 pessoas, com vários brinquedos para garantir a diversão de toda a garotada. Venha fazer a sua festa na Happy Burger Buffet. 3942-7175, Rua C80, quadra 171, setor sudoeste. Happy Burger Buffet. Um estilo que acompanha seu jeito de ser, clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Voltando aqui, queridos, é um prazer receber em nossa bancada o pastor Dr. Edmundo Dias, advogado, ministro do Evangelho, escritor. Como é que está o senhor, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com você. Já vim aqui outras vezes e, para mim, é uma alegria. Eu gosto muito de você e é um prazer estar participando do seu programa. Doutor Edmundo, primeiro vamos falar do assunto bem atual, que é a segurança pública, né? Essa questão de PCC e Comando Vermelho aqui em Goiás, isso é verdadeiro ou isso é boato? Olha, nós sabemos que essas facções criminosas e essas organizações criminosas que se alimentam basicamente do tráfico de drogas e do tráfico de armas no Brasil, elas já estão sedimentadas em todo o território nacional, com influência maior nos grandes centros urbanos, mas se dividiram em várias facções em todo o território nacional, tendo as suas bases de atuação, os presídios ou aqueles locais fragmentados, conflagrados pelo crime, que são aquelas regiões onde eles exploram, inclusive dominam territorialmente, como no caso do Rio de Janeiro, que é clássico, ou o estado de São Paulo. E a partir da solidificação dessas organizações criminosas, elas começaram a entrar em diversos lugares do país, e aqui em Goiás a polícia sempre atuou de uma forma proativa, mas Goiás, nós vivemos num mundo globalizado, e essas facções chegaram aqui e realmente elas já estão em vários lugares. O território goiano, por exemplo, está no centro do país, também é até logística para eles. Porque Goiás, além de ser um local muito atrativo pela riqueza, pela prosperidade do seu povo, geopoliticamente é muito bem centralizado, geograficamente, e aqui passa
muita coisa, inclusive drogas. E essas facções começaram a penetrar e, de fato, hoje elas já estão dentro de algumas unidades prisionais e atuando com muita força aqui em várias regiões do estado. Outra coisa, nós estamos gravando hoje, quinta-feira, acho que hoje está sendo deflagrado uma ação da uma polícia. operação da polícia com o Ministério Público voltada para o sistema prisional, mas tendo alvos, inclusive, servidores do próprio sistema. Já houve algumas operações nesse sentido, essa é mais uma. O senhor acha que, para a segurança pública, a questão era só endurecer a legislação? O senhor tem até um livro que fala no vácuo do poder, né? Quer dizer, onde a lei não chega, essa brecha da lei ela vai operar, por exemplo, principalmente o crime. O senhor acha que tinha que endurecer a legislação? Ou no caso da droga, por exemplo, o senhor acha que é a favor ou não da liberação, por exemplo? Eu tenho um pensamento que às vezes é um pensamento polêmico. Eu acredito que talvez a liberação do uso hoje é liberado, né? A lei, para que o usuário, por exemplo, seja assistido pelo poder público. O senhor acha que é devido ou não? O que é o pensamento do senhor? Davidson, a droga hoje é, digamos assim, o fator, a maior causa da criminalidade. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Isso para falar de drogas ilícitas, fora as outras drogas. As drogas estão na sociedade, arraigadas na sociedade. E fazer esse enfrentamento, nós temos que fazer com políticas de prevenção, política social, com uma visão mais ampla e políticas de repressão forte. Eu acho que para o Brasil adotar a ideia de liberalização de algumas drogas, a que são consideradas menos gravosas, eu acho que primeiramente o país tinha que se preparar para isso. Entendi. Com ações sociais de apoio à família. Vou te dar um exemplo. Na eleição passada a presidente da República, todos os presidentes discutiram essa ação, os candidatos, prometendo construir centros terapêuticos de atendimento a essa comunidade que necessita de um tratamento e que está invadindo os lares, as famílias, invadindo a juventude, trazendo um grande transtorno com essa questão também da violência e do crime organizado. Eu te pergunto, o governo federal inaugurou algum centro de tratamento terapêutico no Brasil? Você tem notícia disso? Você tem notícia de alguma ação do governo preventiva, eficiente, eficaz nesse sentido? Aqui no estado de Goiás foram quer fazer até muro, né, dividindo o Brasil aí com Nada, nenhuma ação. O Brasil é um país de dimensões continentais, fronteiras abertas de mais de 7.000 quilômetros seca, mais as fronteiras marítimas. E não há proteção. Então as armas entram, as drogas entram. 1 quilo de pasta base de cocaína dá para fazer 10.000 pedras de crack. Uma pedra de crack custa de 10 a 20 reais, aparentemente muito barata. Mas só que o usuário, ele não usa menos do que 10, 20 pedras de crack. Para ele alimentar o vício dele, ele precisa de 3 a 6 mil reais por mês, coisa que eu não tenho condições de manter alguma coisa numa situação dessa. Aí ele tem que partir para o crime. Um menino de 15, 16, 19, 20 anos, ele experimentou aquilo, ele não sai mais. Acho que a primeira dosagem que o camarada usa, ele viciou. Ele fica viciado porque ela é muito violenta. Agora, você acha que com fuzil e metralhadora apenas você vai enfrentar um problema dessa magnitude? Não é um problema só de segurança pública, é um problema de saúde pública, né? social. Que vai da família, da preparação da família para enfrentar, das escolas e tal. Eu vejo isso, por exemplo, com uma mãe que cria um filho sem o pai, por exemplo. Houve ali uma relação sexual, o cara desaparece, o cara era um drogado, um viciado, um irresponsável, larga a pessoa na dificuldade, a mulher tem que trabalhar para sustentar, não consegue assistir o filho diariamente, daqui a pouco está envolvido com os amiguinhos e tal, sem falar no problema psicológico, né? Que já criado sem pai, ele já cria revoltado. Eu conheço o sistema prisional, conheço a cadeia por dentro e por fora. Vale lembrar que quem nos assiste, o doutor Edmundo Dias,
só fazendo uma adenda aqui, doutor. Doutor Edmundo foi diretor da Polícia Civil, secretário de Justiça, diretor do sistema penitenciário. Militou nisso há quantos anos? Então, mais de 14 anos eu fiquei só no sistema prisional. Diretamente. E praticamente mais de 25 anos como secretário de outras pastas. E como delegado a vida toda. Então, Davidson, a gente fala de cátedra, de conhecimento. Então, você veja bem, um dos maiores problemas, a população carcerária do Brasil, veja esse quadro aqui, ela é composta de cerca de 76% de jovens de 18 a 29 anos. A juventude brasileira, ela está encarcerada, ao invés de estar nas escolas, estudando, na igreja, aprendendo, se aproximando de Deus, tendo uma inspiração profissional, etc. Esportiva. Mas nós não temos isso. E um dos maiores problemas hoje é justamente isso que você falou, a orfandade. Nós somos uma sociedade que exportamos órfãos. Os pais abandonaram a criação dos filhos. E agora o governo não é nem só o que a mãe solteira, não, né? É até os casais. No geral. E agora que esse governo, os governos esquerdopatas, eles querem impingir aos pais e às mães e tirar o direito de educar os filhos, inclusive aqueles que são cristãos. Eu quero dizer para eles que ninguém vai tirar esse papel das famílias cristãs. As famílias cristãs obedecem à Bíblia. E a Bíblia diz, ensina o menino no caminho onde ele deve andar. E mesmo quando ele crescer e ficar grande, ele jamais se desviará dele. O papel de criar, de educar, de dar direção e orientação para os filhos, o papel primordial e basilar é da família. Nós não podemos exportar órfãos, bastardos inglórios, e essa sociedade está fazendo isso. Não, é engraçado que o governo, como Estado, né, poder construído, ele não está dando conta de reger nem a nação e quer entrar dentro da família, né? Dentro da família, quer ensinar como educar os filhos, não pode dar uma varadinha no filho. Impor valores. Ué, que é isso? E esses valores estão chegando nas famílias brasileiras, inclusive com apologia à violência, à luxúria, à pedofilia e uma série, anarquia, né? Uma série de coisas, inclusive através de grandes fontes de televisão que vão ensinando e aquilo vai entrando na mente das pessoas. Então, o assunto é muito complexo, é muito grave. Agora, cabe ao Estado fazer uma política repressiva, forte, colocar policiais na rua. Nós não podemos também transferir a responsabilidade só para a sociedade. O Estado brasileiro tem sido muitíssimo ineficiente na questão da segurança pública. Correto. O que o senhor acha que, por exemplo, hoje, para remediar a situação deveria ser feita, assim, como conhecedor da segurança pública? Olha, a primeira coisa é o governo federal tem que assumir o seu papel. Ele tem que assumir o papel e catalisar essa aspiração social e aplicar um grande plano nacional de segurança, trazendo os estados e os municípios. Isso não acontece. Tem que investir na segurança pública. O governo federal, a União, que detém a maior soma dos recursos do pacto da federação, tem que assumir também o seu papel. Os estados, por exemplo, coitado do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro, que tinha um governo corrupto, um governo que desfacelou a máquina pública e agora está colhendo os resultados. É verdade que o Rio de Janeiro, na época do Brizola, por exemplo, disse que a filha dele era usuária de droga, por isso que quando começou os morros a ser operado pelo crime, eles não deixavam a polícia ir lá, e tem essa... Isso é verdadeiro? O Rio de Janeiro vivia um dilema. Olha o dilema. Leonel Brizola, que tinha uma política mais, digamos assim, mais liberal, e Moreira Franco. Olha o dilema do povo, quer dizer, escolher essas duas figuras. O Brizola, eu tenho até um certo respeito por ele, porque foi um homem que lutou contra a ditadura militar, mas ele teve problema com a Neuzinha, que era a filha dele. Sim. Ele tem um caso até muito interessante, que ele era governador do Rio de Janeiro, e a Neuzinha foi presa com problemas de droga.
E quando ele está em casa, quando ele sai de casa, a imprensa chega nele e diz assim, olha, mas sua filha foi presa aí com drogas e tal. Aí ele olhou, buscou uma resposta e disse, isso é problema do Moreira, isso é perseguição do Moreira. O Moreira era oposição. O Moreira Franco era oposição a ele. Então aí o Rio de Janeiro ficou naquele dilema. E engraçado que até o jeito dele falar era engraçado. Olha, isso é problema do Moreira. É perseguição de Moreira. Então, aquele jeito gaúcho peculiar de ser. Então, essas comunidades do Rio de Janeiro, o que aconteceu ali? O Estado abandonou as favelas e aquilo foi crescendo e abandonado pelo Estado. Quando o Estado quis ocupar, os morros do Rio de Janeiro já estavam dominados. Rodas de capoeira que vinham com o incremento do crime. Escolas de samba que vinham com o incremento do crime. E aí uma série de outras coisas, o jogo do bicho, as roletas e uma série de coisas. Então eles criaram, digamos assim, uma faixa de autodefesa. Entendi. E aí o crime organizado. Com o incremento da droga, quando o Estado despertou para aquilo, ele já não podia mais entrar. Aí quis entrar de fuzil, baioneta e metralhadora. E aí nós estamos vendo esses conflitos à luz do dia, incomodando todo o povo do Rio de Janeiro. E o que é mais sério hoje, inclusive, por exemplo, em relação ao Rio de Janeiro, é que quando a polícia chega lá, os próprios moradores estão contra a polícia. Porque criou-se uma blindagem. Uma blindagem, um cinturão, onde os chefes do tráfico são Robin Hoods. Eles convencem a população de que eles têm que de proteger e que eles são o protetor. Porque no vácuo do Estado, por exemplo, do atendimento... Exatamente. Eles estão socorrendo. Ambulância, mas eles manipulam tudo. O gás, até gás lá, tem controle de preço deles. A internet, TV a cabo, eles ditam regras... Aí já é as facções, né? As facções, de até pintar as casas nas mesmas cores. A polícia detecta uma casa, a casa amarela, ele manda pintar tudo de amarelo. 50 de amarelo, para dificultar a ação. Olha, é tão grave essa questão do Rio de Janeiro, e na última pesquisa que eu fiz como pesquisador de segurança pública, tinha mais de 100 mil jovens menos de 18 anos trabalhando para o tráfico de drogas. A criança da favela, daquelas comunidades conflagradas pelo crime, eles têm o desejo de assumir aquela posição. Aqueles líderes são referências para a juventude. Para eles, né? Referência, por quê? Porque andam de carro, andam com mulher, fazem ostentação. Corretona de ouro. Corretona de ouro. Aquilo passa a ser... de marca, da melhor marca. Boné, aquilo passa a ser uma referência para aquela criança. Que é hoje, inclusive, aquele exemplo do rap, né? Aquela figura do rapper, né? O cara que é da ostentação. Então, para eles, a imagem é o líder do tráfico. E não tem o Estado. Lá não chega. A circulação é difícil, a urbanização muito precária, os serviços dos estados sempre foram difíceis, até a locomoção das pessoas. Goiânia, nesse aspecto, Goiás ainda está na frente ainda, né? Goiânia não chegou a tal... Olha, a gente tem que rememorar a história. O entorno do Distrito Federal, em determinado momento, foi considerado, num prognóstico, que poderia se tornar um dos lugares mais violentos do mundo, comparado a Manila, nas Filipinas, na época. E o governo começou a fazer um trabalho lá, naquela região do entorno, para evitar, na região do entorno, acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a situação aqui em Goiás, embora é grave, porque nós fazemos parte de um contexto brasileiro, mas nós confiamos muito na polícia, muito na Polícia Militar, na Polícia Civil, a própria Polícia Federal que atua aqui, os órgãos de segurança pública, e estamos numa situação razoável ainda e espero que não cheguemos nem perto do que está acontecendo no Rio de Janeiro ou em outros estados brasileiros que estão sofrendo muito com essa questão. Doutor Edmundo, encerrando esse assunto aqui da parte de segurança pública, essa coisa que é um dilema total, nacional e internacional, o senhor é pastor hoje, está por conta do ministério, escritor, lançando o livro, é isso? Deus. Inclusive,
Eu fui até, digamos assim, sondado para voltar para o governo, para ocupar outras posições. Mas eu decidi agora entregar a minha vida e o meu ministério com prioridade a Deus. Então, eu estou trabalhando. O senhor é advogado, né? Vale Sou lembrar. advogado, estou cuidando do escritório, atuando como advogado e como ministro da palavra do Senhor. O senhor recentemente lançou um outro livro, né? O senhor já tem Lancei um vários livro trazendo uma reflexão e uma autoanálise para o papel da igreja. Chama Os 7 Pecados Mortais da Igreja Contemporânea, da Igreja Atual. Parece que o senhor conseguiu até uma façanha agora com a CGADB de lançar esse livro via Nós vamos lançar esse livro pela CPAD, CPAD. que é a maior editora. CGADB é a convenção, né? É a convenção. CPAD é a editora. É a editora que é a maior do mundo. É. Então, graças a Deus, nós vamos lançar. Esse livro já está à venda na Ali, Jerusalém, com o Jairinho, com nosso o amigo. nosso amigo Jairinho, ali na Araguaia, com a Rua 4. E esse livro chama exatamente o quê, Deus? Que nós possamos fazer uma reflexão. E nós, a igreja, como é que nós estamos? Será que nós estamos bem? Vamos aqui um papo reto. Vamos fazer uma confrontação conosco mesmos. Nós estamos desempenhando o papel. O nosso papel, como deveria. O Brasil vai muito mal, a nação vai mal. O que é que nós temos feito para colaborar? Qual tem sido o nosso exemplo? Qual tem sido o nosso testemunho diário? O que é que nós estamos fazendo? Então é isso que esse livro traz. A indiferença, o secularismo que estão invadindo as igrejas, a torpeza de alguns, as neoindulgências, vendendo a graça como se fosse mercadoria. Então tudo isso nós trazemos no nosso livro. Queridos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos e o pastor Dr. Edmundo Dias vai ministrar uma palavra ao seu coração. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim. Na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Voltando aqui, pastor Edmundo com a palavra. Olha, a palavra que eu trago é que nós estamos vivendo momentos de grandes dificuldades no Brasil, na nossa nação e aqui no estado de Goiás. Como ministro do Evangelho, a minha palavra é que nós devemos seguir o que disse Deus a Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A postura da igreja vai comover os céus, vai influenciar os céus para que nós possamos sarar essa nação. Deus ouve a oração do seu povo. Deus espera uma postura santa, confrontadora, que possa voltar a abalar essa nação, a igreja do Senhor. Um grande abraço, Deus nos abençoe. O senhor falou do livro, pastor. O livro Os está... 7 pecados mortais da igreja. Isso. Esse é o meu 15º. Então, os 7, você quer conhecer como que está a igreja, uma avaliação, um documento histórico? Leia o nosso livro. E um grande abraço para o telespectador. Prestigie o nosso programa e um grande abraço.
AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Queridos, nós tivemos aqui uma entrevista maravilhosa com o pastor Dr. Edmundo Dias. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração também, que se encontra no livro de Isaías 49, verso 15. Diz assim: pode a mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Deus nunca se esqueceu dos seus, da sociedade, do povo que ele colocou na terra. Na realidade é nós que nos esquecemos de Deus. E quando nós esquecemos de Deus, verdadeiramente, Ele fica lá nos assistindo, porém não age em nosso favor. Deus, Ele só age como Estado de direito. Temos que provocá-lo. Ele nos ama, o amor dele é grande, o amor dele é incondicional, o amor dele é global, o amor dele não tem como medir. Mas Deus está no seu trono com toda a sua glória e toda a majestade. Ele já enviou o seu Filho, já morreu em nosso lugar, e agora verdadeiramente espera-nos que nós nos voltemos para Ele. Por que há esse vácuo do poder? Por que há essa ausência do Estado na segurança pública? Por que há o mal que está operando no mundo hoje? Porque as pessoas esqueceram de Deus. E aí o pastor lembrou aqui muito bem a frase que Salomão disse, o versículo que ele disse lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra que eu quero deixar para você neste dia, neste momento, é sarando a terra ferida. Deus quer sarar as suas feridas. Deus quer sarar as feridas não só do corpo, mas quer sarar as feridas da alma. As feridas que o tempo deixou, marcas indeléveis na sua alma. Deus quer curar a sua ferida que está cravada no seu corpo e na alma. E através de como Ele vai fazer isso? Como Deus faz isso? Através da nossa conversão. Através de nós voltarmos para Ele. O que é converter? É uma pessoa estar indo numa direção e der uma guinada de 180 graus. E ela voltar em outra direção. É voltarmos para Deus. Isso é conversão. Isso é salvação. Então, Salomão diz, e se o meu povo, aquilo era uma palavra de Deus na boca de Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro fator, é deixar a condição do orgulho, deixar a prepotência, é cair aos pés de Cristo, humilhar aos pés dele, não é humilhar na presença de outro, não, humilhai-vos debaixo da potente mão, diz Tiago, capítulo 4, e ele a seu tempo vos exaltará, humilha na presença de Deus. Em vez de você humilhar para uma pessoa, para uma autoridade, para um ou outro, humilha na presença de Deus, que Ele vai agir em seu favor. Então ele diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quer dizer, muitos se estão chamando pelo nome dele, mas verdadeiramente não conhecem o Deus do nome que Ele está chamando. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, quer dizer, falar com Ele, orar é conversar com Ele. Não é ficar repetindo palavra, não é ficar maçando o barro numa questão que não, é falar com Ele, é conversar com Ele. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, como que você pode buscar a face de Deus? Através das escrituras sagradas. Através da palavra de Deus você pode buscar a face dele. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra ferida do teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus e te aguardo no próximo programa.